Você conhece alguém que não posta nada nas redes sociais? Nenhuma foto, nenhum status, nenhuma atualização. Perfil vazio ou abandonado há anos. E quando você interage com essa pessoa na vida real, você sente algo estranho. Desconforto, curiosidade intensa, até medo. Porque você não sabe o que essa pessoa está fazendo, pensando, sentindo. Você não tem acesso à narrativa que ela constrói sobre própria vida. E isso te deixa profundamente desconfortável. E você se pergunta, por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que a ausência dela nas redes sociais parece tão ameaçadora? E então você percebe que não é só você. Sociedade inteira trata pessoas invisíveis nas redes sociais com suspeita. O que ela está escondendo? Por que ela não quer ser vista? Será que tem algo errado com ela? E quanto mais você pensa nisso, mais percebe que pessoa que não posta nada nas redes sociais violou o contrato social não escrito. E sociedade pune violações, através de suspeita, desconforto, exclusão. E Arthur Schopenhauer, observando natureza humana há 200 anos, antes de redes sociais existirem, já entendia exatamente por que isso acontece. Ele identificou algo brutal sobre humanos. Maioria vive em exibição constante porque a identidade deles depende de validação externa. E pessoa que não busca essa validação, que não performa para a audiência, que existe sem precisar ser vista, expõe algo aterrorizante sobre os que precisam. Se você quer entender por que pessoas invisíveis nas redes sociais causam tanto desconforto, o que isso revela sobre fragilidade psicológica da maioria, e como Schopenhauer te ensina a reconhecer força real versus necessidade patológica de validação, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai expor verdades desconfortáveis sobre por que você precisa ser visto e por que pessoa que não precisa te assusta. Schopenhauer identificou 7 razões profundas de por que pessoas invisíveis nas redes sociais assustam tanto. E no final deste vídeo, vou revelar a razão mais perturbadora, aquela que expõe que pessoa que não posta nada provavelmente tem algo que maioria nunca terá: identidade independente de olhar alheio. Mas você precisa entender as 6 razões que constroem esse padrão primeiro. Então fica comigo. A primeira razão que Schopenhauer te faria entender de por que pessoas invisíveis nas redes sociais assustam. Elas não estão jogando o jogo de validação que todos os outros estão. E quando alguém recusa-se a jogar jogo que você está desesperadamente jogando, isso expõe que jogo talvez não seja necessário. Schopenhauer entendia algo fundamental sobre humanos. Maioria vive através de opinião alheia. Identidade não é construída internamente. É construída através de reflexo no olhar dos outros. E redes sociais são apenas versão moderna e amplificada disso. Você posta foto. E espera. Quantos likes? Quantos comentários? E cada like é pequena dose de validação que te diz: você existe, você importa, você é interessante. E sem esses likes, sem essa validação constante, você começa a duvidar de próprio valor. E aqui está o que é perturbador. Quando você encontra pessoa que não posta nada, que não busca likes, que não performa para a audiência digital, parte de você percebe algo ameaçador. Essa pessoa não precisa do que você precisa desesperadamente. Ela não precisa de validação externa para saber que existe, que importa, que tem valor. E isso expõe, sem palavras, que sua necessidade não é universal. Que é possível existir sem performar. Que jogo que você está jogando é opcional. E isso é aterrorizante. Porque se jogo é opcional, por que você está jogando? E se você para de jogar, quem você é? Schopenhauer via que a maioria das pessoas não tem resposta para essa pergunta. Elas são o que aparecem ser para outros. E sem performance pública constante, identidade desmorona. E aqui está como isso se manifesta. Você está em grupo social. Alguém menciona a pessoa que não tem redes sociais ou nunca posta. E imediatamente alguém diz: isso é estranho. Ou, ela deve ser antissocial. Ou, o que ela está escondendo? E ninguém diz a verdade óbvia. Talvez ela simplesmente não precise de validação digital.
Porque admitir isso é admitir que você precisa. E necessidade é fraqueza. Então você transforma a ausência dela em patologia dela. Ela é estranha, é mais confortável que eu sou dependente. Schopenhauer chamava isso de necessidade de ser. A maioria das pessoas não tem senso sólido de ser internamente. Então precisam constantemente confirmar existência através de serem vistos, comentados, validados por outros. E redes sociais tornaram isso patologia cultural. Porque agora você não precisa só ser visto por pessoas próximas. Você precisa ser visto por centenas, milhares. E número de visualizações se torna métrica de existência. E aqui está teste brutal. Imagine que amanhã você perde acesso a todas as redes sociais, permanentemente. Ninguém pode ver o que você posta. Ninguém pode validar você digitalmente. Como você se sentiria? Se resposta envolve pânico, vazio, sensação de invisibilidade, você está dependente. Sua identidade está terceirizada para a audiência digital. E pessoa que nunca desenvolveu essa dependência te assusta, porque ela tem algo que você perdeu ou nunca teve. Senso interno de self, que não depende de ser constantemente confirmado por estranhos na internet. Mas tem razão ainda mais profunda sobre o que a ausência nas redes sociais revela. Primeira razão absorvida, 6 pela frente, e a segunda razão de Schopenhauer, de por que pessoas invisíveis nas redes sociais assustam, elas mantêm mistério, e humanos modernos acostumados a acesso total, interpretam mistério como ameaça. Schopenhauer viveu em época onde pessoas naturalmente tinham privacidade. Você não sabia o que vizinho estava fazendo a menos que ele escolhesse te contar, e isso era normal. Mas redes sociais inverteram isso completamente. Agora a expectativa é transparência total. Você deve compartilhar onde está, com quem está, o que está fazendo, como está se sentindo. E recusa em compartilhar é vista como anormal, suspeita, até hostil. E aqui está o que é perturbador. Quando alguém não posta nada, você não pode categorizar ela facilmente. Você não sabe status socioeconômico dela através de fotos de viagens. Você não sabe rede social dela através de fotos com amigos. Você não sabe aspirações dela através de posts motivacionais. E essa falta de informação cria ansiedade. Porque humanos são máquinas de categorização. E quando não conseguem categorizar alguém, sentem ameaça. É instinto de sobrevivência mal adaptado para a era digital. Schopenhauer diria que essa necessidade de categorizar vem de medo fundamental. Quando você não sabe o que alguém é, não sabe se é ameaça ou aliado. E então você prefere forçar a pessoa a revelar-se. E redes sociais são ferramenta perfeita para isso. Todo mundo revela tudo. Então, quando alguém não revela nada, você sente que ela está quebrando o contrato. Está mantendo vantagem informacional sobre você. E aqui está como isso aparece. Você vai conhecer alguém novo. Primeira coisa que faz, procura nas redes sociais. E se não acha nada, ou acha perfil vazio, você fica desconfortável. Porque não tem contexto. Não pode preparar-se. Não sabe que versão de você performar porque não sabe quem ela é. E esse desconforto não é sobre ela. É sobre você perder controle de interação porque não tem informação prévia. Ou você está contratando alguém e checa redes sociais e não acha nada. E parte de você pensa, isso é suspeito. O que ela está escondendo? Pessoas normais têm presença digital. E você pode até decidir não contratar porque a ausência digital parece anormal demais. E não percebe que está punindo pessoa por não se conformar à expectativa de transparência forçada. Schopenhauer entendia que pessoas comuns odeiam o que não podem compreender rapidamente. E pessoa sem presença digital não pode ser compreendida rapidamente. Então é rejeitada, excluída, considerada estranha, não porque fez algo errado, mas porque se recusou a se tornar legível para consumo social de massas. E aqui está o que é irônico. Pessoa que mantém privacidade é chamada de misteriosa, estranha, talvez até perigosa.
Mas pessoa que expõe vida inteira para estranhos na internet é considerada normal, saudável, social. E Schopenhauer diria: vocês inverteram sanidade e loucura, porque expor vida privada para milhares de estranhos que você nunca conheceu não é comportamento saudável. É exibicionismo patológico normalizado por cultura digital. E manter privacidade, que era padrão por milhares de anos, agora é tratado como desvio. Aqui está a prática schopenhaueriana. Reconhecimento de ansiedade por falta de informação. Próxima vez que sentir desconforto porque não consegue stalkar alguém nas redes sociais, pare e reconheça. Esse desconforto não é sobre ela esconder algo sinistro. É sobre você ter se acostumado tanto a acesso forçado que privacidade normal parece ameaça. E isso revela mais sobre tua dependência de informação excessiva que sobre caráter dela. Mas tem razão ainda mais psicológica sobre o que pessoas invisíveis expõem. 2 razões identificadas. 5 restam. E a terceira razão que Schopenhauer revelaria de por que pessoas invisíveis assustam. Elas não estão competindo no jogo de comparação social. E isso expõe que você está. Schopenhauer tinha conceito central em filosofia dele sobre sofrimento humano. Maioria do sofrimento não vem de circunstâncias absolutas, mas de comparação com outros. Você não sofre porque tem vida objetivamente ruim. Você sofre porque compara sua vida com a de outros e sente que está perdendo. E redes sociais são máquina de comparação social em esteroides. Você vê férias perfeitas de alguém e sua vida cotidiana parece medíocre. Você vê sucesso profissional de outro e seu trabalho parece insignificante. Você vê relacionamento aparentemente perfeito e seu relacionamento parece falho. E cada comparação te faz sentir inadequado. E aqui está o que é brutal. Quando alguém não posta nada, você não pode compará-la. Você não sabe se ela está melhor ou pior que você. E isso te deixa desconfortável porque você não sabe onde colocá-la na hierarquia mental que você construiu. E mais importante, ela não está participando do jogo de exibição de sucesso que você está jogando. E se ela não está jogando, isso implica que jogo talvez não seja importante. E você investiu tanto nesse jogo, construiu tanto de tua autoestima sobre performar melhor que outros, que pessoa que recusa-se a jogar invalida todo o esforço. Schopenhauer diria que pessoa invisível nas redes sociais está, consciente ou inconscientemente, rejeitando competição de vaidades. E a maioria das pessoas constrói identidade inteira através dessa competição. Então, quando alguém sai dela, expõe que competição é opcional. E isso ameaça toda a estrutura de significado que pessoa competitiva construiu. E aqui está como isso aparece. Você posta foto de férias incríveis e espera que pessoas vejam e invejam. E maioria faz. Mas pessoa que não tem redes sociais, ela nem sabe. Ela não está comparando férias dela com suas. Ela não está sentindo inveja nem admiração. Ela literalmente não está no jogo. E parte de você fica frustrada, porque performance não teve audiência dela. E você percebe desconfortavelmente que você postou menos para documentar memória e mais para gerar inveja. E pessoa que não viu não foi afetada. E isso expõe que motivação era performática, não genuína. Ou você alcança sucesso e posta sobre ele. E pessoas reagem. E você sente validação. Mas pessoa invisível nem sabe. E quando você encontra ela e menciona sucesso, ela congratula sinceramente, mas não há aquele peso de comparação social. Ela não está medindo o sucesso dela contra seu. E isso te desorienta porque você está tão acostumado a interações serem sobre posicionamento relativo que interação sem competição implícita parece estranha. Schopenhauer via que pessoas mais miseráveis são aquelas constantemente comparando-se. E pessoas mais em paz são aquelas que saíram de comparação. E redes sociais tornaram saída quase impossível porque comparação é constante, automática, inevitável. A menos que você simplesmente não participe. E aqui está teste. Por que você posta nas redes sociais? Se resposta honesta inclui: para mostrar que minha vida é boa, interessante, invejável,
Você está em jogo de comparação. E pessoa que não posta não está. E isso faz você sentir que ela ou está perdendo miseravelmente, e então posta nada por vergonha, ou está tão à frente que não precisa provar nada. E ambas possibilidades te deixam desconfortável. Aqui está a prática schopenhaueriana. Auditoria de motivação para postar. Antes de próximo post, pergunte honestamente: por que estou postando isso? Se resposta é para documentar para mim mesmo, poste. Se resposta é para que outros vejam e me validem e invejem, reconheça. Você está em jogo de comparação que te fará sofrer independente de quantos likes receber. Porque jogo não tem fim. Sempre há alguém postando algo melhor. E pessoa que saiu desse jogo te assusta porque ela encontrou paz que você não tem enquanto joga. Mas tem razão ainda mais perturbadora sobre controle social. 3 razões mapeadas. 4 pela frente. E a quarta razão de Schopenhauer de por que pessoas invisíveis assustam. Você não pode controlá-las através de pressão social digital. E sociedade moderna funciona através desse controle. Schopenhauer entendia que sociedade sempre exerceu controle sobre indivíduos através de olhar coletivo. E redes sociais são apenas olhar coletivo amplificado e permanente. Você se comporta de certas formas porque sabe que será visto. Você evita certos comportamentos porque sabe que será julgado. E esse panóptico digital, onde todos observam todos, cria conformidade massiva. E aqui está o que é eficiente sobre isso. Controle não precisa ser forçado. É voluntário. Você se policia porque quer aprovação e teme desaprovação. E redes sociais tornaram aprovação e desaprovação públicas, permanentes, quantificáveis. E maioria se conforma. Mas pessoa que não posta nada, ela está fora desse sistema de controle. Você não pode pressioná-la através de cancelamento digital, porque ela não tem presença para cancelar. Você não pode envergonhá-la publicamente, porque ela não está publicamente visível. Você não pode influenciar comportamento dela através de likes e dislikes, porque ela não busca esses indicadores. E isso faz dela incontrolável, através de meios digitais que controlam maioria. E sociedade não gosta de membros incontroláveis. Schopenhauer via que conformidade é mantida através de medo de exclusão, e exclusão digital é nova forma de exclusão social. Mas só funciona se pessoa valoriza a inclusão digital. E se ela não valoriza? Se ela está perfeitamente confortável sendo invisível? Então o sistema de controle social digital não tem poder sobre ela. E isso assusta porque expõe que controle não é absoluto. É opcional. E aqui está como isso aparece. Movimento social acontece nas redes sociais. Todos postando, todos performando aliança à causa. E a pressão implícita. Se você não posta, você é cúmplice do lado oposto. E maioria das pessoas cede. Posta algo mesmo se não se importa realmente porque silêncio é interpretado como posicionamento. Mas pessoa invisível, ela não posta nada. Não porque concorda ou discorda, mas porque não está no teatro performático de redes sociais. E você não pode julgar posicionamento dela porque ela não performou nenhum. E isso te frustra porque você quer categorizá-la. Quer saber de que lado ela está. Quer controlá-la através de pressão coletiva. Mas não pode. Ou cancelamento acontece. Alguém disse algo errado e a internet inteira ataca. E há a expectativa que todos participem. Que todos condenem publicamente. E pessoa invisível? Nem sabe que cancelamento está acontecendo. Não porque não se importa com justiça, mas porque não vive na bolha de indignação performática digital. E quando você descobre que ela não participou do cancelamento coletivo, parte de você pensa: será que ela apoia a pessoa cancelada? E não consegue conceber que talvez ela simplesmente não esteja no jogo de justiça social digital. Schopenhauer diria que maioria se conforma não por convicção, mas por medo de ser próximo alvo de desaprovação coletiva. E redes sociais tornaram mob justice instantânea e permanente. E pessoa que não está nas redes sociais é imune a essa forma de controle. E imunidade de alguém expõe vulnerabilidade de todos os outros.
E isso gera ressentimento. Aqui está a técnica schopenhaueriana. Reconhecimento de controle social digital. Próxima vez que sentir pressão para postar algo performaticamente nas redes sociais, pare e pergunte: estou fazendo isso porque realmente me importo ou porque tenho medo de julgamento se não fizer? Se é segundo, você está sendo controlado. E pessoa que não sente essa pressão não está sendo controlada. E isso não a torna imoral, a torna livre. Mas tem razão ainda mais existencial sobre autenticidade. 4 razões desmanteladas. 3 finais se aproximam. E a 5ª razão que Schopenhauer revelaria de por que pessoas invisíveis assustam. Elas provavelmente vivem vida mais autêntica. E a autenticidade expõe performance alheia. Schopenhauer tinha distinção crucial entre ser e parecer. Maioria das pessoas não vive. Elas performam viver. E redes sociais transformaram performance em modo de existência padrão. Você não vai a restaurante para desfrutar comida. Você vai para fotografar comida e postar. Você não viaja para experienciar lugar. Você viaja para coletar fotos que provam que esteve lá. Você não passa tempo com amigos para conexão genuína. Você passa tempo criando momentos fotográficos que provam que tem amigos. E em algum ponto, linha entre viver e performar viver desapareceu. E você não sabe mais qual é qual. E aqui está o que é perturbador. Pessoa que não posta nada provavelmente está vivendo de verdade. Quando ela come em restaurante incrível, está presente na experiência. Não está pensando em ângulo de foto. Quando viaja, está absorvendo o lugar. Não está performando para a audiência futura. Quando está com amigos, está genuinamente conectada. Não está orquestrando momentos Instagram. E essa autenticidade, essa presença total sem performance digital, faz vida dela provavelmente mais rica que sua. E isso assusta. Porque expõe que você pode estar vivendo vida inteira em segunda mão, através de lente de como será visto digitalmente. Schopenhauer diria que pessoa que constantemente performa para outros não tem vida própria. Tem apenas reflexo de vida que espera gerar aprovação. E reflexo não satisfaz. Não importa quantos likes recebe. Porque deep down, você sabe que não viveu o momento. Apenas fotografou ele. E fotografia não é experiência. É evidência de que você estava lá, mas não estava presente. E aqui está exemplo devastador. Você está em pôr do sol incrível. E ao invés de simplesmente experienciar, você pega celular. Tira 20 fotos. Edita, escolhe melhor. Escreve legenda. Posta. Checa likes. E quando finalmente para, pôr do sol acabou. E você não viu. Você documentou, mas não experienciou. E pessoa ao seu lado que não postou nada? Ela viu o pôr do sol inteiro. Estava presente. E memória dela é rica, visceral, real. E sua? É foto no celular que provavelmente nunca vai ver novamente, mas que gerações de seguidores viram. E você trocou experiência real por validação digital. Ou você alcança algo significativo. E antes de celebrar, antes de sentir satisfação genuína, você pensa: como vou postar isso? E momento de conquista é imediatamente terceirizado para a aprovação externa. E você nem sabe se está feliz com conquista ou apenas feliz que vai gerar conteúdo. E pessoa invisível? Quando alcança algo, ela sente satisfação pura, sem pensar em como performar, apenas sendo. E essa capacidade de ser sem performar é rara. E expõe que a maioria perdeu essa capacidade. Schopenhauer dizia que quanto mais você vive através de opinião alheia, menos você vive sua própria vida. E redes sociais são opinião alheia em tempo real, constante, quantificada. E pessoa que vive sem isso provavelmente tem vida interior mais rica, mais autêntica, mais satisfatória. E isso não só te assusta, te faz sentir inveja profunda. Porque parte de você sabe que ela tem algo que você perdeu, capacidade de simplesmente ser, sem audiência. Aqui está a prática schopenhaueriana. Experiência sem documentação. Escolha a próxima experiência significativa. E conscientemente não documente, não fotografe, não poste. Apenas esteja presente. E observe diferença.
E você provavelmente vai perceber que a experiência foi mais rica, mais memorável, mais satisfatória quando vivida autenticamente, ao invés de performada para validação digital. Mas tem razão ainda mais profunda sobre força psicológica. 5 razões expostas. 2 finais restam. E a 6ª razão que Schopenhauer te faria entender de por que pessoas invisíveis assustam. Elas têm força psicológica que maioria não tem. Capacidade de existir sem validação constante. Schopenhauer entendia que força mental não é sobre conquistar externo. É sobre autossuficiência interna. E autossuficiência significa que você não precisa de inputs constantes de outros para saber que existe, que tem valor, que importa. Você simplesmente sabe internamente. E essa certeza interna é rara e ameaçadora para quem não tem, porque a maioria das pessoas não tem essa certeza. Elas precisam de confirmação externa perpétua, e redes sociais são o sistema perfeito para isso. Post, like, validação. Post, like, validação. Ciclo infinito que substitui certeza interna com aprovação externa. E funciona, temporariamente, até likes pararem de vir. E então, ansiedade. E então, próximo post. E ciclo recomeça. E pessoa nunca desenvolve autossuficiência real, porque está constantemente sendo alimentada por validação externa. E aqui está o que é assustador sobre pessoa invisível. Ela não precisa desse ciclo. Ela pode ficar semanas, meses, anos, sem validação digital e não entrar em colapso de identidade. Porque a identidade dela não está terceirizada. Está internalizada. E essa força psicológica é tão rara na era digital que quando você encontra, assusta. Porque expõe tua própria dependência, tua própria fraqueza. Schopenhauer diria que pessoa que precisa de aprovação constante está em posição de escravidão psicológica. Ela é controlada por cada like, cada comentário, cada ausência de validação, e o humor dela, autoestima dela, senso de valor dela oscilam baseados em métricas digitais que são fundamentalmente arbitrárias e manipuláveis. E pessoa que saiu desse sistema, ela é livre. E liberdade dela te assusta porque você está preso. E aqui está como isso aparece. Você passa horas editando foto para postar. Não porque foto é importante, mas porque precisa ser perfeita para gerar máximo de validação. E você posta. E checa obsessivamente. E cada notificação te dá pequeno hit de dopamina. E quando notificações param, você sente vazio. E prepara próximo post. E pessoa invisível? Ela tirou foto para a memória própria ou nem tirou. E não sentiu nenhuma compulsão de postar. Não porque não aprecia momento, mas porque a apreciação dela não depende de estranhos validarem digitalmente. E essa independência psicológica é força que você não tem. Ou você é criticado nas redes sociais e entra em crise. Porque crítica pública ameaça a identidade que você construiu através de aprovação pública. E você gasta energia defendendo-se, explicando-se, tentando restaurar imagem. E pessoa invisível? Mesmo que alguém criticasse, ela não saberia porque não está monitorando redes sociais. E não afetaria porque a identidade dela não está construída sobre o que a internet pensa. E isso é a invencibilidade psicológica que você perdeu ao terceirizar a autoestima. Schopenhauer via que pessoas mais fortes são aquelas que não precisam de nada de ninguém psicologicamente. Não porque são antissociais, mas porque são completas internamente. E então relações que têm são genuínas, não desesperadas. E pessoa que não precisa de validação digital de centenas de estranhos provavelmente desenvolveu essa completude interna. E isso não a torna superior moralmente, mas a torna superior psicologicamente. E superioridade psicológica de outros é sempre ameaçadora para quem é fraco. Aqui está a técnica schopenhaueriana. Jejum de validação digital. Experimente uma semana sem postar nada e observe sua experiência interna. Se sentir ansiedade crescente, medo de ser esquecido, compulsão de postar, você está dependente. E dependência é fraqueza.
E pessoa que vive permanentemente sem precisar de validação digital tem força que você está apenas começando a desenvolver. Mas todas essas 6 razões te prepararam para a última, a mais profunda. A que revela o que pessoa invisível provavelmente tem, que maioria nunca terá. Lembra daquela razão final que prometi? Chegou a hora. 6 razões brutalmente expostas. Esta é a última, a mais libertadora. A que Schopenhauer consideraria distinção suprema entre forte e fraco. E aqui está. A razão que prometi no início. Pessoa que não posta nada nas redes sociais, provavelmente tem algo que maioria perdeu ou nunca teve. Identidade independente de olhar alheio. Ela sabe quem é, sem precisar que milhares de pessoas confirmem digitalmente. Schopenhauer distinguia entre pessoas que têm self sólido e pessoas que são apenas reflexo de opiniões alheias. E aqui está a técnica final de libertação. Construa a identidade internamente, não externamente. Pare de medir valor através de métricas digitais. Pare de performar vida para validação. E comece a simplesmente viver. E você vai descobrir que pessoa invisível nas redes sociais não está escondendo nada sinistro. Está vivendo algo que você esqueceu como vida autêntica, não performada. E isso não a torna antissocial, a torna livre. E liberdade assusta quem está preso, mas também inspira, porque mostra que correntes que prendem maioria são opcionais, que você pode sair, que identidade independente de validação digital é possível, e que pessoa que alcançou isso não deve ser temida, deve ser admirada, porque ela tem força psicológica que sociedade digital sistematicamente destrói. E recuperar essa força significa recuperar autonomia sobre própria vida, própria identidade, próprio valor, sem depender de algoritmos, likes ou aprovação de estranhos para saber que você existe e importa. Agora você conhece as 7 razões profundas de por que pessoas que não postam nada nas redes sociais assustam tanto segundo Schopenhauer. Elas não jogam jogo de validação que todos estão jogando. Elas mantêm mistério em era de transparência forçada. Elas não competem em jogo de comparação social que faz maioria sofrer. Elas são incontroláveis através de pressão social digital. Elas vivem vida mais autêntica, enquanto maioria performa viver. Elas têm força psicológica de existir sem validação constante. E elas têm identidade independente de olhar alheio. Schopenhauer não está te dizendo para deletar redes sociais imediatamente. Está te mostrando que medo que você sente de pessoas invisíveis não é sobre elas. É sobre você. É sobre tua dependência sendo exposta. É sobre tua fraqueza sendo revelada. É sobre perceber que jogo que você está jogando desesperadamente é opcional. E aqui está o que é libertador. Você pode escolher. Pode continuar vivendo vida performática, dependente de validação digital, construindo identidade através de likes. Ou pode começar jornada de recuperar autonomia psicológica, de construir self sólido que não desmorona quando o algoritmo muda ou likes diminuem. E pessoa invisível nas redes sociais não é inimiga. É exemplo. É prova de que é possível existir com força e autenticidade em era que sistematicamente destrói ambas. Se este vídeo te fez questionar tua relação com redes sociais e perceber que desconforto com pessoas invisíveis revela mais sobre tua dependência que sobre estranheza delas, deixa teu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas verdades schopenhauerianas para mais pessoas que precisam reconhecer dependência digital. E se ainda não estás inscrito, inscreve-te agora e ativa sininho. Porque aqui exploramos Schopenhauer, filosofia de autonomia psicológica e verdades brutais sobre como sociedade digital te enfraquece sistematicamente. E no próximo vídeo, vais descobrir outra verdade schopenhaueriana sobre natureza humana. Não perca. Até próximo vídeo. E lembra-te, pessoa que não precisa ser vista por centenas de estranhos para saber que existe, não é estranha, é livre. E liberdade sempre assusta quem está preso, mas também mostra caminho para a libertação.